Iene Paz é cliente da Multi Intercâmbio. Com mestrado no Brasil, ela era professora universitária quando resolveu buscar uma pós-graduação no Algonquin College em Ottawa, no Canadá. Hoje ela está finalizando a segunda pós. Neste podcast, ela conversa com a Dani sobre os cursos de pós-graduação, trabalhar enquanto estuda, custo de vida, cultura canadense, seguro-saúde e atendimento médico e muito mais. Ouça mais esse podcast da Multi Intercâmbio. Oi, Iene, tudo bom? Olá, Daniela, tudo bem? E por aí, como é que são as coisas? Aqui tudo bem, graças a Deus. Olha, eu quero te agradecer muito pelo seu tempo e falar com a gente aqui no podcast da Multi Intercâmbio para ajudar as pessoas que estão pesquisando, principalmente para Ottawa, né? Hoje você está em Gatineau, mas você estuda, trabalha, vive mais em Ottawa do que em Gatineau, é isso? Verdade. Então, Espero contribuir para essas pessoas que ainda estão na fase de pesquisa, querendo saber como é que é a realidade por aqui. vai contribuir sim, porque essa fase de que a pessoa ainda está no Brasil, né, buscando as informações, são tantas informações que as pessoas têm, que essa fonte, né, que é você, né, ou que são as pessoas que conversam aqui no podcast falando da realidade, como que foi o processo para chegar até aí, né, como que é estudar, ajuda muito o pessoal. Então, conta um pouquinho para a gente de você. Você estava no Brasil, fazendo o quê? Morando aonde? E como que o Canadá entrou na tua vida? Então, eu sou uma nordestina, né? Vim de Recife. Minha formação, eu sou engenheira agrícola e ambiental. Aí eu tinha um mestrado em engenharia ambiental. Tinha acabado de concluir o meu doutorado em desenvolvimento do meio ambiente. E o que acontece, o que me fez... nesse momento, né, quando eu concluí meu doutorado, eu estava lecionando numa universidade, então eu era professora universitária. E o que acontece foi que, no meio do meu doutorado, eu tive uma oportunidade de fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. Então, eu fiz meu doutorado de sanduíche, né, na Texas A&M University, no Texas. E primeiro que o meu sonho era sempre fazer intercâmbio, só que intercâmbio é uma coisa assim, às vezes muito custosa e tal, então eu tinha outras prioridades, mas era o meu sonho, assim. Então, quando surgiu essa oportunidade, quando eu fui para os Estados Unidos, eu não tive, assim, o meu custo foi zero, porque foi tudo uma bolsa do governo e tal. Então, eu fui para lá, o meu inglês assim não era tão bom, eu fiz aula particular com um amigo meu antes de ir para poder estar com o inglês assim melhor, e eu tive algumas barreiras quando cheguei lá, só que assim, meu sonho de morar fora foi assim, totalmente ampliado, eu disse assim, meu Deus do céu, como é diferente, né, da realidade do Brasil, eu não quero, eu nem queria voltar, mas eu tinha que voltar para poder concluir meu doutorado. Então, quando eu voltei, eu comecei a pesquisar. E, assim, os Estados Unidos não é tão amigável para essas questões imigratórias. Foi aí que eu descobri o Canadá. E eu comecei a pesquisar várias cidades no Canadá, vários programas, etc. E vi que, vindo para o Canadá, fazendo um curso, era uma excelente oportunidade, primeiro, porque tinha essa questão de conseguir o PGWP depois, né, do período que você estava estudando, e além do que a gente ia ter essa base educacional no país que você estava vindo, então poderiam ter mais oportunidades profissionais e etc., do que vinha assim diretamente. Eu não queria... Peraí, só vamos traduzir aí, desculpa te interromper, só vamos traduzir, pessoal, que o PGWP, para quem ainda está ali pesquisando, está no comecinho, é o Post-Graduation Work Permit, que é uma permissão de trabalho que a pessoa tem depois que ela se forma. E regra é proporcional ao tempo que ela estudou. Então, se estudou 1 ano, vai ter 1 ano, se estudou 2 ou mais, pode ter até 3 anos de permissão de trabalho. Você ainda não chegou nessa fase, né? Que você está terminando sua segunda pós, né? Mas você vai chegar, você vai contar isso aí pra gente. Vamos lá, volta no que você estava falando. Então, eu comecei a pesquisar e, assim, enquanto eu sonhava, não sabia quando que eu iria poder conseguir, né, alcançar esse sonho. Então, eu terminei meu doutorado no Brasil e, assim que eu terminei meu doutorado, no dia que eu apresentei a minha tese, eu fui procurar um curso de inglês, porque eu disse assim, mesmo que eu morei 9 meses nos Estados Unidos, né?
Falei assim, mesmo que eu more esses 9 meses, eu quero realmente, assim, continuar focando no inglês, não só nessa questão básica de comunicação, mas para poder falar melhor, né? Então, eu fui encontrei um curso de Business English, então foi esse curso que eu fiz por mais 9 meses antes de vir para o Canadá. E aí, eu pesquisando nas cidades, etc., terminei encontrando no Facebook uma pessoa sugerindo a multi-intercâmbio. Porque, eu vou até falar, assim, rapidamente, sem citar nomes nem nada, eu tinha tido uma experiência ruim com outra agência de intercâmbio. Quando eu estava nessa busca, tinha encontrado uma agência da minha cidade, e, assim, eles pareciam bem profissionais, assim, não digo que eles não são profissionais, mas, para o meu caso, especificamente, eles não contribuíram. Então, a gente chegou a pagar para eles fazerem uma pesquisa de cursos e etc. em vários lugares do Canadá, e terminou que eles deram uma informação errônea, sabe? Porque terminou que eu não queria ir para a cidade muito grande como Toronto, e eu queria vir para... terminei decidindo meio que vir para Ottawa. Só que, assim, eu achava que eu talvez iria perder muito tempo e dinheiro para fazer o IELTS, então eu decidi vir para fazer o PET, então eu iria estudar o inglês aqui, iria melhorar, assim, ainda mais o inglês, porque eu ia estar tendo contato com professores daqui, já ia estar imersa, assim, na cultura canadense, então eu queria fazer o PET em vez de fazer o IELTS. E aí eu comecei a procurar para saber se o Algonquin, que era a faculdade pública daqui, aceitaria isso. E foi aí, eu perguntei a essa agência, eu falei, eu queria fazer o PET, então, aí eu sei que a agência falou assim, mas o Algonquin não aceita o PET, você tem que ir para Toronto, você pode escolher a Seneca, você pode escolher a Brown. Aí eu falei assim, mas eu não quero ir para Toronto, Toronto é muito caro, eu vou ter um custo muito alto nesse tempo do PET, que eu não vou poder estar trabalhando, fazendo nada, só estudando. Aí ele falou, infelizmente é isso. Então, aí eu comecei a pesquisar no Facebook, e vi alguém comentando sobre a multi-intercâmbio, e aí eu perguntei, nem foi assim, numa consulta, foi bem informal, eu perguntei assim, Daniela, você sabe dizer se alguém aceita o PET? Aí você falou, aceita sim, não sei o quê. Aí foi que a gente começou e tal, aí te mandei e-mail e tudo, e a gente começou a fazer esse processo juntas. Então, assim, eu me sinto muito sortuda por ter encontrado a multi-intercâmbio, porque eu estava indo num caminho meio errado, que eu achava que era a única possibilidade, eu ia estar meio que abdicando do meu sonho de vir para uma cidade menor, que estava mais dentro dos meus custos, por conta disso, de uma agência que Falta de informação, correto. E só para a gente também colocar aí, para quem está aí na pesquisa, né, Ianê, o Pathway, que também é conhecido como EAP, eu acho que, se não está me falando a memória, no Algonquin é EAP também, né? Que é English for Academic Purpose, não é? Isso, eles têm. Então, os dois têm mais o mesmo sentido, que é você fazer o inglês acadêmico, porque a abordagem é bem diferente, não é? Do inglês normal. Então, é inglês acadêmico para que você tenha o ingresso naquele curso que você optou. Então, às vezes, a pessoa ainda não está no nível ideal, né, para conseguir acompanhar um curso. E é difícil, né? E nem mesmo tendo inglês, não é simples. As aulas começavam de 9 da manhã e iam até as 4 da tarde, assim. Eu fiz 2 meses, assim, super intensivos, sabe? Com diferentes classes durante o dia, com diferentes abordagens do inglês, mas, assim, voltada para a área acadêmica. Acadêmica. Né? Porque você aprende também a escrita, né, a apresentação oral e tudo mais. Porque tem uma coisa interessante que não é só o inglês em si, nem o vocabulário acadêmico que vai aprender, mas tem a abordagem. Você que era professora universitária aqui no Brasil sabe disso, né? A abordagem, a metodologia de ensino do Brasil é bastante diferente, né, da abordagem canadense. Bastante diferente. Até muita gente, assim, muitos brasileiros, quando vêm para cá, sofrem, porque a abordagem brasileira é muito aquela coisa, né? Você está lá só assistindo a sua aula e depois você tem a sua prova, né? Sei lá, 1 ou 2 provas, ou até às vezes 3 no seu semestre, e você conclui, assim. Mas aqui não é assim, você tem milhões de assignments, porque eles realmente querem que você fixe aquele conhecimento, não que você estude 2 dias antes da prova e faça aquela prova, porque senão o conhecimento ele vai desaparecer, você não consegue fixar se você não está realmente fazendo alguma coisa. Né? E aqui é uma coisa muito assim, você vai para a aula, o professor te
passa da mente dele para a tua mente, você volta, tipo, para casa, estuda ou faz exercício para memorizar, seja o que for, para fazer a prova depois. Aí não, você vai preparado para a aula, porque você recebe o conteúdo antes, né? Então você já vai preparado para a aula, para o professor ser um facilitador no sentido de você tirar suas dúvidas, debater o assunto, blá blá blá. E depois você tem os assignments para fazer, que é justamente para fixar o conteúdo. Então, eu lembro de uma cliente minha que chegou e falou assim para mim, nas primeiras semanas eu não entendia como que as pessoas já perguntavam o assunto, como que eles já adivinhavam o que elas não estão adivinhando, você não entrou no portal do aluno? Que portal? Verdade. Eu acho assim que no Brasil muitos professores, eu não sei, eles como assim, tem professores e professores, né, claro, mas tem alguns professores que até assim mais professores universitários por não terem tido uma base assim, didática de realmente foram dar aula só porque tinham, né, a pós-graduação, o doutorado e o mestrado, então não tinha aquela didática. Então, tem muita gente que não sabe assim, lidar com os alunos. Sim. Então, é muito assim, aquela coisa de ler os slides e passar sem realmente né, conseguir discutir e tal. E aí eu vejo que tem muita gente que acho que tem um pouquinho de medo de passar o conteúdo antes, assim, os slides ou algum material antes, porque o aluno vai ficar desinteressado na aula. Mas que, na verdade, seria o contrário, né? O aluno poderia ter mais questões e participar mais se você passar aquele conteúdo antes. Então... E eu acho que também tem uma outra coisa, o professor, nesse sistema canadense, tem que estar muito mais preparado, porque o aluno pode vir tão preparado que você... É verdade. Ele faz uma pesquisa que o professor ainda nem sabia daquele conteúdo. Não sei. E acho que muitos professores aqui, talvez até por vaidade, não sei, não querem estar nessa situação, né? E que no Canadá é muito comum um professor falar, vou pesquisar, vou ver, e volta na outra aula para ti, porque é um debate, né? Um crescimento. E aqui a gente vê muito, o professor tem que saber tudo, né? Não vai saber, né? É muito interessante isso mesmo, porque eu vejo assim várias vezes, meus professores, às vezes, até essa parte eu esqueci essa informação, mas na próxima aula eu trago para vocês. Assim, no Brasil é muita aquela coisa da vaidade, né? Você não pode esquecer aquilo, já que você é o professor, você tem que saber tudo, você não pode dizer que não sabe. Então eu vejo muito aquela coisa que às vezes um aluno pergunta alguma coisa e você tem que dar uma resposta imediata, assim, sabe? Aqui não. É muito tranquilo, porque ninguém precisa saber tudo, né? Ninguém sabe tudo. Então... eu vou te dar um exemplo bem bobinho sobre isso. Quando eu dava aula de inglês, eu tive uma adolescente que perguntou assim para mim, professora, como fala estilingue em inglês? E não é uma palavra que eu uso. Eu sei. Então, eu sei que eu pesquisei, já falei algumas vezes, mas não vou lembrar. E daí eu falei, nossa, eu não lembro, a gente precisa dar uma olhada, não lembro. Vamos olhar no final da aula, até porque não tinha sentido no contexto. Então, eu falei, no final da aula a gente dá uma olhada. Daí ela me enfrentou e falou assim, nossa, professora, mas a senhora é professora de inglês e não sabe falar estilingue em inglês. Daí eu falei, quantos anos você tem? Ela falou, 16. Eu falei, o que significa concomitantemente? Daí ela falou, não sei. Eu falei, mas você nasceu no Brasil, tem 16 anos que você fala português e você não sabe o que significa concomitantemente? Daí ela fez assim... Foi bom. Falei, vamos olhar as duas palavras no final da aula. Aí acabou, né? Porque, é isso? É isso. Não tem obrigação. Se a gente tem palavra, a gente conhecimento é construção, né? Verdade, totalmente. Mas voltando lá ao Canadá, vamos lá. Duas professoras falando, a gente vai ficar o dia inteiro debatendo. E fora que a gente gosta de conversar, eu e você, né? Pois é. Mas vamos lá. Daí você pesquisou, descobriu que o Algonquin aceita o Pathway, o EAP, aí foi para o Canadá, fez o inglês primeiro e ingressou na sua primeira pós-graduação, que era ligada às leis canadenses. Isso, deixa eu só voltar um pouquinho na questão do Pathway, que foi como eu estava procurando assim, algo que tivesse um custo inferior. Então, quando eu até te perguntei, eu não queria fazer o Pathway do Algonquin, porque é um custo bem maior. Sim. Então, foi aí que tu me deste outras opções assim, de escolas de inglês que aceitavam. E aí, eu consegui, né, inserir no meu orçamento e poder fazê-lo, porque senão seria um custo ainda a mais que eu teria por conta do Pathway. Então, assim, outro, né?
Ponto bom. Sim, porque o Algonquin tem o dele, mas também tem algumas escolas parceiras em Ottawa que aceita, né, que você pode fazer na escola parceira e depois ingressar no college. Muito Isso bom. foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu não gastei tanto dinheiro com isso, porque eu conheço outras pessoas que fizeram, né, após comigo, e que tiveram que fazer na Algonquin, e eles eram assim, ai meu Deus, eu não acredito que eu tive que gastar esse dinheiro todo, e ainda mais assim, aí tiveram outras questões, assim, sabe, que eles não acharam que era um curso assim tão melhor. Então, Entendi. eu acho que nesse momento que o intuito é realmente só entrar no curso, né, conseguir ter atingir todos os requerimentos que eles têm, né? Sim. Eu acho que é melhor achar algum curso que um curso inferior, que foi nessa... O que você quer dizer também é uma escola de inglês que daí a dedicação é só nessa matéria, né? Só em inglês mesmo. Então você tem, às vezes, mais recursos de ter uma proximidade maior com os professores, né? Isso, muitos me falam sobre isso, que quando eles fazem escola parceira, eles sentem que, como é uma escola dedicada ao inglês, eles têm mais acesso ao professor e tudo mais. Então, é uma alternativa muito legal mesmo. Então, aí, com relação à minha pós, a minha primeira pós, ela foi em Regulatory Affairs, que é mais, assim, voltada para você entender como é que é o sistema público do Canadá, as regulamentações, leis, e como esse profissional ele poderia atuar tanto, assim, no governo, como em outras empresas, para se adequarem a determinadas regulamentações. Uhum. Então, era um curso que abordava a parte de indústrias químicas, a parte ambiental, a parte farmacêutica e médica. Então, que a gente poderia trabalhar com profissionais para adequar determinadas empresas nos parâmetros, né, que o governo especificava. Sim. E eu gostei muito, assim, do curso. Era um curso com co-op, então eu iria ter a oportunidade de, no verão, ter esse estágio, né? E, assim, ter uma experiência profissional na área para depois conseguir um emprego. Só que o que aconteceu foi que o Covid, né, surgiu. E aí, as oportunidades, porque você só poderia trabalhar remotamente, então muitas empresas, elas recuaram um pouco em relação a isso. E aí eu não tive essa oportunidade de fazer o meu co-op. Até algum que ela moveu, assim, para você fazer o co-op posteriormente, como o tempo era para você fazer de maio até agosto, e como ainda estava nessa coisa de o Canadá se adaptando ao Covid, eles estenderam para você fazer de setembro a dezembro. Uhum. Só que aí, em setembro, eu iria estar começando a minha segunda pós, porque esse era o meu plano Canadá, né? De vir fazer 2 pós aqui. Sim. Então, eu tive que optar por desistir do meu co-op. Foi assim, uma decisão que eu fiz assim, com bastante tristeza, eu queria muito, mas estava numa situação fora do normal, né? Não teve jeito. Infelizmente, ninguém esperava uma situação dessa, né? Mas só para explicar, então, pessoal, quando a pessoa faz 1 ano de pós-graduação, regra, porque existem pós de 2 anos, mas é bem incomum, né? O comum é pós de 1 ano. Então, quando a pessoa faz uma pós e depois já junta uma outra, né, e precisa ter um tempo máximo de gap, né, entre a primeira e a segunda, ela pode pedir um tempo de pós-graduation work permit um pouco maior, né, o PGWP maior. Porque se ela faz só 1 ano de pós, vai ser 1 ano de PGWP. Então, no teu caso, que você já terminou essa primeira, abriu mão do co-op, né, pela toda a circunstância, começou a segunda, né? E daí essa segunda tem co-op também? Também. Né? Tem co-op também. Daí depois que você termina o co-op, que é um estágio obrigatório, né? O co-op é uma experiência de trabalho na sua área para você poder se formar, né? E daí depois é que você pede autorização de trabalho para continuar. Então, o que eu sei, já vamos pular para essa parte aí que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas que eu saiba, você está buscando um co-op ali dentro da tua área, né? Para quem sabe já ser contratada depois no pós-graduation dentro no mesmo empregador, né? Que é uma boa estratégia. Isso. Quando eu estava pesquisando, eu queria muito assim fazer um curso que me desse a prática, sabe? E aqui no Canadá eles são muito assim, né? Esses cursos de college eles são muito hands-on, então você aprende a realmente fazer o que você está aprendendo ali na sala de aula. Então, meu primeiro curso ele foi mais assim focado na teoria, porque era essa questão mais, né,
de leis e tal. Mas aí o segundo, que é o meu curso, ele é em Human Centered Design. Mas é um curso para você ser User Experience Researcher. Então, para você ser pesquisador, mas focado na experiência do usuário. Então, posso trabalhar em qualquer tipo de projeto como pesquisadora, mas para melhorar essa experiência, né, do usuário. Então, eu já tinha o meu background como pesquisadora no Brasil, mas assim, mais focado na área ambiental, e agora eu estou assim, mais no geral, focado em business, no governo e etc. Então, esse meu curso, ele começou a me dar muito mais experiência nessas outras áreas. Então, a gente teve como cliente o próprio governo, o IRCC, que é do setor de imigração, que foi, assim, excelente aprender como é que eles lidam internamente, etc. E a gente também teve outro cliente, que era a Associação Canadense de Basquetebol de Cadeira de Rodas. Então, a gente teve que analisar os problemas deles para propor recomendações. E o que é que aconteceu? O meu coordenador, que também é meu professor, ele tem vários projetos na Algonquin, né? No Algonquin, e aí ele começou a ver o meu trabalho, ver que eu assim fazia tudo realmente bem dedicada, tudo para fazer, dava o meu melhor, e etc. E aí ele falou no final do outro semestre, vão surgir oportunidades de pesquisadores e eu vou colocar aqui no nosso grupo para quem tiver interesse aplicar. Então, aí ele colocou, né, a oportunidade lá de pesquisador e eu olhei o deadline. Então, eu disse assim, vou aplicar para essa vaga. Mas, assim, eu disse assim, o deadline ainda tem o tempo, então eu não fiquei estressada, sabe? O que aconteceu foi que ele entrou em contato comigo, me mandou vaga, falou, Iene, você viu essa oportunidade? Eu acho que isso se enquadra muito no seu perfil. Então, quando tipo, ele falou acelera. eu vou aplicar agora. Uma coisa que eu acho muito bacana disso que você está falando é que os professores, eles são ativos no mercado, né? Isso. Então, o networking, principalmente para quem vem de fora, é muito importante e você faz muito networking dentro do college, né? Seus professores são, né? É isso que me faz, assim, não me arrepender de ter, né, investido financeiramente num college, apesar de ser um valor alto, né, para muita gente, assim, processo de imigração. Sim. Eu acho, assim, que foi a minha melhor escolha, sabe, por conta de tudo isso, de todo esse conhecimento que eu estou aprendendo aqui e desse meu network, porque tá me ajudando assim, muito. Mas vamos acabar com o suspense. Daí ele falou, olha aí, aplica. E aí, você aplicou. E acabou o deadline. Eu organizei o meu currículo com base na oportunidade, minha cover letter, porque aqui você tem que, né, toda vez que você vai aplicar, fazer os ajustes da cover letter para a vaga. E aí eu mandei. Quando eu mandei, assim, ele me retornou, vamos dizer assim, sei lá, 20 minutos depois, assim, foi muito rápido, sabe? Ele falou, Iene, recebi o seu currículo, você está disponível para entrevista? Aí eu disse assim, meu Deus, tão rápido. Aí eu falei, sim, então a gente agendou no mesmo dia a entrevista, e quando foi, aí ele veio conversar comigo, eu vi aqui, nossa, você tem muita experiência, não sei o que, tal, e começou a falar do projeto, e até um projeto muito interessante, porque é sobre mobilidade internacional. Eu, como estudante internacional, estou sendo pesquisadora de um projeto que está focando nisso, porque o Canadá ele não tem um percentual muito grande de estudantes que vão para fora, que vão estudar. Ele recebe muito, né? Mas ele não Verdade. Aí, assim, eu achei muito interessante, primeiro pela assim, minha experiência pessoal, né? E pelos desafios que eu vou ter profissionalmente nesse projeto que estou agora. E a outra coisa que eu achei assim, muito interessante, que eu estou assim, muito excited, animada, ansiosa. Muito animada. É porque eu vou estar trabalhando também com a população indígena, porque eles querem assim, focar no grupo geral, mas como o grupo indígena é um dos focos assim, do governo, né, por conta de toda a história, de todo o sofrimento que o povo indígena teve aqui no Canadá, então eu vou ter ainda mais essa experiência, sabe, para agregar para o meu currículo, de ter tido esse contato com os povos indígenas para esse projeto. Então, assim, eu estou muito animada, muito feliz, assim, de ter conseguido essa oportunidade na minha área como pesquisadora, sabe, apesar depois de tudo, né, de que eu passei, sabe, então acho que, assim,
Estou muito feliz. Sim. Só para situar o pessoal com a linha do tempo, quando que você começou, quando que você foi fazer o inglês? Em que ano foi? Eu cheguei aqui para fazer o inglês em maio de 2019. Nossa! Eu ia falar, ó, leva um tempinho para a pessoa, quase nada. Isso que você pegou um período. Eu não sei, porque como o nosso podcast vai lá no YouTube também, vai no Spotify, vai não sei o que, mas vai no YouTube também, parece que tem algumas palavras aí que não pode falar, senão o YouTube derruba. Então, eu vou falar assim, você pegou um período complicado, né, que o mundo está passando, e apesar disso, sua vida andou muito rápido, porque né? E uma coisa que eu comento demais, eu falo, né? A gente não tem como não comparar, que a gente, quem trabalha com os dois países está sempre comparando, mas assim, como a vida anda rápido no Canadá, né? Assim, você se dedicando, estudando, tendo comprometimento e competência, como a vida anda rápido, né? Às vezes a gente fica anos e anos batalhando por uma oportunidade no Brasil, né? E aí realmente a gente vê. Parabéns, eu estou orgulhosa. Obrigada, Dani. E outra coisa também, assim, que já que a gente estava comparando assim com o Brasil, que eu vejo é que aqui você pode recomeçar a sua carreira, né, a qualquer momento. Sim. Então, eu, né, tenho 32 anos e, assim, apesar de me sentir muito nova, para o Brasil, para você recomeçar uma carreira aos 32, não é algo, assim, muito bem visto, sabe? Porque as pessoas, a carreira você tem que começar, sei lá, em torno dos seus 25, que é quando você está terminando a sua faculdade, né? E aqui não tem isso. Então, assim, eu tenho muitos colegas de classe que tem 50, 45. Então, e, assim, muita gente mudando completamente de área, sabe? E, assim, conquistando oportunidades, porque aqui não tem isso. Tanto é que você, no seu currículo no Brasil, a gente coloca a nossa idade, quando é que a gente nasceu. Aqui a gente não coloca. Gente, tem que ter lei contra isso. Isso, não pode, tem que ter lei, não pode ter idade no currículo, que coisa é. Uma hora a gente chega lá. Porque no Canadá, imagina que você vai colocar a idade, porque não faz a menor diferença a idade que você tem, é o conhecimento e a competência, né? E a condição de fazer, né? Não, idade não faz a menor diferença. Eu comentei aqui num outro podcast que a gente fez, que às vezes eu pego o cliente com 29 anos se achando velho, eu falo, tem que acabar com isso, tem que quebrar esse obstáculo, né? Porque o legal aí é que a sociedade também te empurra, porque aqui quando você fala de mudar de carreira com uma certa idade, a sociedade já te põe para baixo, porque já começa a te questionar, né? Tanta, né? Vem tanta, e aí já não, né? Aí ele já te propõe, tem em tal lugar, faz não sei o que lá, entra num college ou faz, né? E a reciclagem é muito rápida, porque um college, por exemplo, é um curso de 1 ano, bem prático, e você já está de novo no mercado. Aqui, quando você vai começar a estudar, às vezes são 4 anos, né? 5. E o que eu acho interessante aqui é porque, independente assim, da área que você tinha antes, né? Eu que era muito focada na parte. Só um segundo. Que era muito focada assim, na parte ambiental antes. Então, agora estou assim, né, na parte assim, mais tentando contribuir com o governo, né, políticas públicas e com diferentes negócios e empresas. Eles olham assim o seu background, qual o curso que você fez antes, para assim, em forma de que você amadureceu de certa forma como pessoa fazendo aquele curso, né? Independente de você ter seguido uma carreira totalmente diferente agora, mas aquilo ali foi importante. Você fez algo, você aprendeu algo, e eles vão querer saber um pouquinho o que é que aquilo ali está ajudando no que você está fazendo agora, né? Então, eu acho isso muito, muito legal. Porque quando eu cheguei no Canadá, né, que eu fui fazer o meu currículo com o pessoal da imigração, que nos 5 primeiros anos tem muitos cursos e você aprende a fazer currículo, carta de apresentação, tudo isso mais que você falou agora do cover letter e tal. Foi uma das coisas que eu aprendi que eu não conhecia que a gente, enfim, faz aqui, que é o tal dos soft skills, né? Ou das suas habilidades que você transfere. Então, são habilidades que você tem, que você usava em outra profissão, ou que você sempre usou, enfim, o que você adquiriu para outra coisa, que você vai levar para a sua nova profissão, é o que eles estão vendo. Então, coisas que você aprendeu ou habilidades que você já tem, liderança, organização, seja o que for, né, que você vai transferir para a sua nova área. Você não vai perder, você só vai agregar, né? Isso é bem bacana mesmo.
Bom, aí você agora, então se agora você está numa parte de experiência, está fazendo esse trabalho nas 20 horas semanais ou como que é? Que parte que envolve isso? É um practicum? O que é É um emprego mesmo, mas assim, part-time, né? Porque ainda sou estudante, então só É tenho nas que ter 20 horas que o teu visto permite, tá? tenho esse limite das 20 horas. Então, paralelo com a tua pós, você continua a pós e está fazendo. Então, legal que você conseguiu encaixar o seu part-time numa coisa relacionada porque muitas vezes o part-time acaba indo para um survival, né? Ou alguma coisa só para uma grana que a gente fala, né? Uma grana de bolsa ali, uma grana para subsidiar alguma coisa, mas dá também para encontrar oportunidades dentro do que você atua mesmo, né? Dentro da tua. Assim, eu sempre quis, né? Assim, porque a gente precisa, né, ter um part-time aqui. Na verdade, você pode vir com, assim, com o seu orçamento bem delineado, mas de certa forma, como a gente está falando aqui, né, de dólar, então 4 vezes a mais. Então, é muito interessante que a gente tenha um part-time para poder contribuir com as nossas despesas. Com certeza. Então, assim, eu sou o tipo de pessoa que eu sou bem assim organizada, sabe, para poder não estar gastando assim muita coisa. Então, eu sou bem controlada com o que eu recebo, com o que eu gasto, etc. Então, eu sempre vi assim, essa questão do part-time como muito importante para poder não estar gastando todo, né, extrapolando o que você planejou, para dar certo, inclusive, né, para chegar lá no final tudo certinho. Legal. E quando eu consegui esse na área, no meu apartamento, então, assim, se por acaso eu tivesse, né, um parceiro que tivesse, assim, porque quando você aplica, né, como estudante, você tem o seu partner que ganha, né, automaticamente o Work Permit, e só que quando você vai aplicar para o seu PGWP, né, se você não tiver nenhuma experiência na sua área, ele não teria como estender o Work Permit, ele teria o direito de trabalho, né? Mas então agora, como eu estou tendo a minha experiência na área, eu já conseguiria ter essa extensão para o acompanhante para o seu acompanhante, então, assim, se fosse o caso. Legal. Isso. Muito legal. E tem realmente muito dessa oportunidade de você conseguir algo na sua área, se você mostrar que você é um excelente aluno, sabe, que você está interessado, porque eu vejo, assim, que tem muito aluno, não estou, assim, com discriminação nenhuma, sabe, mas tem alguns, especificamente alguns países, onde eu acho que as pessoas, não sei, algumas famílias têm um poder aquisitivo maior para essa questão da imigração, e os alunos, eles estão aqui mesmo só para conseguir o diploma e depois aplicar, né, para o PGWP. Então, eles não estão engajados, não mostram nada. Agora mesmo que a gente só está tendo aula, né, virtual pelo Zoom, o que eu percebo é que tem muita gente que nem mostra a cara, sabe? Então, é difícil, assim, né, para o professor interagir, conhecer como é que você está fazendo, construindo o seu networking aqui, se você nem mostra quem você é. Sim. Então, eu acho muito importante isso. Se você mostrar que você é um aluno dedicado, que você está aprendendo, que você está dando o seu melhor, sabe? Essas oportunidades, elas surgem. Como foi o caso, né? Apesar de ter tido essa oferta geral para a minha sala, na minha turma, o meu coordenador ele veio diretamente a mim, porque ele achava que você já tinha se destacado. Deixa eu resumir umas coisinhas aqui, porque eu acho que vai ajudar o pessoal. Quando você chegou, você comentou para mim que você ficou num homestay bem mais em conta, que ficava tipo a 1 hora da escola, né? Você pagava uns $300 mais ou menos, né? Mas você optou por fazer essa 1 hora aí de viagem. Tranquilo, né? Tipo, pega o ônibus, pode ir assistindo seu vídeo, ninguém vai roubar seu celular, né? Tem internet, vai lendo, vai e tal. Beleza, é cansativo 1 hora, né, de ida e volta, lógico, mas compensou de você ficar um pouquinho mais distante, mas pagando bem menos num homestay, e também mais distante porque, regra, no subúrbio as casas são maiores, né, mais confortáveis do que no centro. Daí depois, quando você foi para a faculdade, você resolveu morar mais pertinho, para ganhar tempo. Isso, porque quando eu estava fazendo o inglês no centro, né, eu fazia o inglês em Ottawa, e estava morando em Gatineau, a 1 hora de distância, né? Só que tinha um ônibus, que é o ônibus rápido, eles chamam aqui, né? O Rapid Bus, que ele ia direto, assim, pela avenida principal,
como se fosse assim, por uma BR, sabe? Então, chegava em 1 hora, e nesse tempo eu ia, né, usando meu celular, ouvindo algum podcast, ouvindo música, ou às vezes até cochilando, porque estava com sono. E para mim não tinha problema nenhum, porque eu só pegava esse ônibus e ia direto 1 hora, assim, no Brasil a gente tem trânsito, então a gente perde 1 hora, assim, tão fácil para poder ir para o trabalho, para a faculdade, então para mim não tinha problema. Só que quando eu comecei a faculdade, se eu continuasse morando nesse mesmo lugar, eu tinha que pegar agora esse mesmo Rapid Bus, depois eu iria ter que pegar o trem e depois pegar outro ônibus. Tá. Então, iria ficar muito cansativo, eu ia perder em torno de 1 hora e meia, dependendo às vezes 2 horas, porque se eu perdesse um ônibus, etc., então eu ia terminar perdendo aproximadamente, vamos dizer assim, 4 horas por dia, que eu poderia estar estudando. E a demanda de estudo também, né, muito maior. E desculpa. E tem também alguns cursos que eles encerram, né, por volta das 9 horas da noite. Então, você sair da faculdade 9 horas da noite para poder ainda pegar uma estrada. Não, mesmo sendo seguro e tudo, é cansativo, né? Não é nem questão da segurança. E daí, aí você, depois, agora você está morando em Gatineau, né? Isso, porque os cursos voltaram, assim, começaram a ser só online. Então eu não precisaria, né, ficar tendo perdendo esse tempo, né, com o transporte. Então eu optei para voltar para Gatineau. E uma coisa que muita gente me pergunta quando está em Ottawa, mas mora em Gatineau, uma dúvida que muita gente tem é uma questão de imposto. A gente conversou um pouquinho aqui, não sei se você vai conseguir explicar muito bem, mas tem essa diferença, né? Tipo, a pessoa paga o imposto federal, ela pode trabalhar em Ottawa, normal, pode, né? Pode fazer tudo normal, mas ela também paga o imposto de Quebec. Mas você falou assim que você tem a impressão, apesar de você ainda não ter fechado o teu imposto do ano para saber direitinho exatamente, para poder passar uma informação mais assim detalhada, você ainda acha que compensa morar em... mim, assim, na minha opinião, eu acredito que compensa. E assim, eu conheço outras pessoas, né, assim, canadenses que trabalham em Ottawa e que moram em Gatineau. Então, assim, não só na minha experiência, assim, não só na minha percepção de estudante internacional, né, de uma pessoa que não conhece a fundo totalmente todas as leis e as questões tributárias. Então, assim, conversando com canadenses, eles ainda dizem para mim que vale a pena, porque, primeiro, o salário mínimo de Ontário é maior do que o salário mínimo de Quebec. Em Ontário, o custo de vida é maior do que o custo de vida de Quebec, dependendo, assim, da cidade, né? Eu estou falando de Ottawa e Gatineau. Mas, então, assim, você pode ganhar mais trabalhando em Ottawa, pagar um aluguel inferior em Gatineau, pagar as utilities, né? Então, assim, energia, água, tudo bem mais inferior em Gatineau. Então, você economiza com isso, ganha mais em Ottawa, e no final, quando você tem, né, o seu tax refund por exemplo, em Ottawa, então você recebe de volta do governo, como no imposto de renda do Brasil, né? Quando você recebe isso de volta, então se você tiver que pagar alguma coisa na província de Quebec, você pode utilizar parte desse dinheiro para poder pagar. Então eu acho que no final das contas vale muito a pena. Entendi. Não, beleza. Eu vejo mesmo muita gente tá, e eu vejo muita procura nesse sentido, mas daí às vezes levantam essa dúvida, entendeu? Tipo, mas tem um imposto, tem que ver se tal que compensa, mas eu sempre vejo uma tendência a falarem que compensa. Então, eu vejo algumas pessoas falando, não compensa, não sei, mas tem gente até que fala isso sem nem nunca ter nem moral. Exato. Haters, não vai pegar. Não, exato. Eu acho que tem que daí fazer a conta, porque tudo é estilo de vida, né? Isso. Tudo é saber quanto que você gasta, qual o tamanho da sua família, se você tem filhos na escola, se não tem, se você está afim, se você abre mão ou não de certas coisas. Por exemplo, eu quando fui morar em Toronto, a primeira coisa que eu falei para meu marido, eu abro mão de ter carro. Para mim, no Canadá, nem faz sentido, né? Porque você tem vários outros formatos de você usar carro, quando você quer fazer uma viagem longa ou quando você precisa de um carro para uma compra maior, ou seja o que for. Então, eu não quero ficar pagando seguro, manutenção de carro, ficar preocupada onde vai estacionar, eu não quero nada disso.
E eu aprecio muito andar a pé mil vezes. A minha filha, por exemplo, nessa fase agora que a gente está passando, ela me fala, ai, mãe, que saudades é o shopping. Eu falo, ai, graças a Deus, não tem shopping. Eu não sou mulher nesse sentido, assim. Shopping, para mim, é um terror. Sabe? Eu gosto de coisa de rua. Eu adoro andar na rua, loja aberta, loja de rua. Mas, infelizmente, no Brasil, às vezes a gente fica com medo, aí vai para o shopping. Né? Mas no Canadá, amava sair do meu prédio e ir até o centro andando, porque as calçadas são largas, porque é delicioso. E aí você vai apreciando, você vê o que abriu, o que fechou, o que tem de novo, não sei o que lá. Você está no ônibus, você pode apreciar. Quando você está dirigindo, você não aprecia nada, né? Isso, é verdade. É meu ponto de vista. Aí eu falei, meu maneiro, abro mão na boa, mas eu quero morar bem. Então, eu não abro mão de morar bem. O que é morar bem para mim? É tipo assim, ter as coisas fáceis, né? Então, a gente morou num prédio que era conectado com o metrô, com o ônibus, que tinha o path, né? Que você podia descer e andar no subterrâneo para todos os lugares. A gente ia para o teatro por baixo, porque na neve a gente não queria ficar... Então, assim, pagamos um pouco mais? Pagamos, mas abrindo mão de outra coisa. Daí uma outra família fala, não, eu quero morar no subúrbio, porque eu quero ter uma casa grande, que eu tenho 3 cachorros, eu tenho gato para pagar... Beleza. Não, eu quero... Então, cada um vai ter que olhar... Não adianta criticar o outro. Isso. Ai, fulano, não sei o que. Não adianta. É o teu formato, né? É a sua situação financeira naquele período, é o seu formato de família, é se você vai trazer gente para visitar de vez em quando, você quer ter lugar a mais, se você não quer, se você vai alugar um quarto para receber estudante, para... Tudo vai... Se você é solteiro e vai fazer uma república, sei lá, cada um vai ter. Então, não adianta falar... Né, compensando, tem que mesmo colocar na ponta do lápis e ver. Eu tenho uma cliente que é como você, ela foi primeiro para um homestay, né? Aí ela pensou que ela fosse alugar com os amigos, ou que eu conhecer, né? E acabar alugando uma casa, fazer tipo uma república, ela é novinha, tá sozinha e tal, mas no final ela falou, Dani, gostei tanto que eu vou ficar nessa família, porque ela tem uma certa independência na casa, ela tem um acesso independente, ela tem a cozinha, ela tem tipo um basement, né? Então ela tem a área dela, mas ela tem o convívio com a família quando ela quer. Então eles dão suporte para ela, sabe, ela não se sente sozinha, paga super baratinho, entendeu? Então é distante, ela fala isso, ela fala, às vezes realmente tem horas que eu falo, ela fala isso. Mas quando ela pensa o quanto ela economiza, o quanto a família é bacana, que, né, ajuda, dá dica, às vezes final de semana que ela tá meio de bobeira, eles falam, vamos com a gente para lugar, vamos... Então ela conhece coisas que canadense faz, que talvez ela não estivesse conhecendo. Então tudo né? Tudo não adianta ficar ouvindo muito, tem que ver o seu, né, seu esquema. Yenê, voltamos lá. Aí, essa parte aí de morar num lugar e ir para o outro é mais a questão do trânsito. Agora, como que fica inverno nessa brincadeira? Inverno, quase 6 meses do Canadá. Então, inverno é aquela primeira, assim, eu tô meio que totalmente adaptada, sabe? Eu sinto, assim, que quando eu cheguei aqui em 2019, quando eu estava na parte do outono ainda, fazendo, sei lá, 6 graus, eu já tava colocando 3 camadas de roupa. Imagina, você começou falando, eu sou nordestina. Pois é, venho do lugar que é quente o ano inteiro. Eu imagino, o seu corpo ainda não estava adaptado. Não, de jeito nenhum. Era 6 graus, assim, 10 graus. E até eu tenho uma amiga colombiana, ela falava assim, ai meu Deus, Yenê, eu tô muito preocupada com você, viu? Acho que no inverno você vai sofrer demais. Ela e o namorado dela também ficavam assim, meu Deus do céu, Yenê, ela... Porque eu era assim, eu ficava, meu Deus, que frio, que frio, que frio. E aí terminou, né? Você é magrinha, você não tem nem uma capinha de gordura para te proteger. Não tem. Terminou que quando eu comecei a conhecer mais canadenses, assim, ter mais amigos canadenses, aí eu falava assim, ai meu Deus, eu tô usando aqui 3 camadas de roupa, não sei o quê. Ele falava assim, ai, nossa, não precisa não tá esse frio todo não. E eu ficava assim, sério? Você acha que não precisa? Ele falava assim, não, se você, a temperatura que a gente tá hoje, sei lá, -10. Se você usar só uma camada, tá ok, assim, depende. Se você vai passar o dia inteiro do lado de fora,
ok, você coloca mais camadas. Mas se você está indo só assim, até o ponto de ônibus, você não vai ficar exposta, né? Então você não precisa. Então eu comecei a colocar esses desafios na minha A vida, sabe? testar. Então, aí hoje em dia eu sinto assim que eu estou totalmente adaptada. Eu coloco Legal. meu casaco, só uma leggingzinha e eu saio de casa tranquilo, sabe? É assim, é um desafio de você, né, ir para o ponto de ônibus. No lugar que eu estou morando agora, o meu ônibus, eu tenho que andar em torno de 7 minutos para poder chegar no meu ponto de ônibus. Então, quando está frio, é assim, né? Você respira fundo antes de sair de casa, vai, e depois, assim, não são todas as paradas que são aquecidas. Então, assim, tem umas paradas que são os pontos de ônibus, né, que são com aquele vidro para proteger do vento, porque o vento é o pior de tudo. Então, você aguenta lá. Você primeiro que tem um aplicativo do celular, né, para você saber quando é que o ônibus está chegando, e ele mesmo já faz assim, com quantos minutos você tem que sair de casa antes, por conta da questão da distância para o ponto de ônibus. Então, assim, é bem tranquilo. Você chega lá, aguarda, sei lá, os seus E é muito minutinhos. pontual, né? É muito certinho. Então, para mim, assim, é meio tranquilo, sabe? Eu nunca caí na neve ainda. Então, eu acho... Olha, eu caí uma vez no Black Ice, caí uma vez, que estava só a camadinha de gelo, assim, eu fui patinando na rua, mas eu vi muitos lá em Vitória, porque Vitória forma muito disso, de tipo, a pessoa tá do lado da calçada, assim, eu vi uma pessoa andando, de repente a pessoa sumiu, que eu vou ver, ela tá lá no final da esquina. Vai parar. Então, por causa disso, eu fiquei esperta, porque eu via que era comum acontecer essas derrapadas aí, a pessoa sair no esquibunda. Agora, uma coisa para animar a galera é o seguinte, passar esse frio, quando o seu corpo dá essa esfriada aí, para ele poder te aquecer, ele aumenta o metabolismo e queima umas gorduras. Então, quem está precisando, né, queimar umas calorias, é legal passar um friozinho aí. Pelo menos falou uma amiga minha que trabalha nessa área, ela falou que o friozinho aí ajuda o metabolismo, dá uma... Mas assim, e fora isso, a sua adaptação, né? Porque eu mesmo já sendo magrinha, assim, perdi peso, assim, por conta da questão da adaptação. Sim. E acredito também que por conta do verão, porque a gente perde muito líquido também no organismo, sim, porque aqui é muito quente. Olha, ninguém acredita, né? Nordeste, né? Eu vim do Nordeste. Mas aqui, assim, é um calor... O verão é verão, né? Verão é... Ninguém acredita nisso. Iene, então a gente falou já de morar, falou do curso, falou de poder trabalhar enquanto estuda, poder trabalhar depois que se forma, ter a possibilidade de migrar depois, e daí você vai ficar aí, vai virar canadense, vai ter família canadense. Agora me fala uma coisa, você com boa nordestina, comida boa, e aí, a comida, alimentação, adaptação no geral, como é que foi? Tranquilo? Para mim foi super tranquilo, porque eu não acho assim tão diferente, sabe, a comida daqui para a comida brasileira, assim, na minha opinião, para as coisas que eu, né, costumava comer. Então, assim, em questão de frutas, dos legumes, sabe? Então, são coisas que eu sempre você encontra fácil e compro fácil. Assim, o que eu sinto falta e que eu compro online é o meu cuscuz, né? Porque sou de Recife. Ai, parece meu marido. Ele também é de Recife. Pois é, amo. Não vive sem o cuscuz. Eu poderia comer cuscuz assim todo dia. Mas vem cá, para o pessoal que é da região ou que gosta de um cuscuz e vai para o Canadá, você achou cuscuzeira aí ou você levou? Eu levei, eu trouxe. Ah, tá. Você já teve a curiosidade de procurar se tem? Ou você nunca procurou? Rapaz, eu nunca vi, mas eu acho que online você pode conseguir algumas lojas brasileiras online, sabe? Tá. Mas assim, no supermercado... Você não quis correr o risco, então. Eu imagino você na imigração, quando abriu tua loja, na tua mala. O que é isso? Foi assim, uma coisa que eu levei quando eu fui para os Estados Unidos e quando eu vim para casa, assim, não quero correr o risco de não achar, sabe? Então, mas assim, no restante... Então, um mito que eu quero derrubar aqui falando com você, papo de mulherzinha agora, né? Um mito que eu quero tirar é a panela de pressão, porque eu comprei uma maravilhosa aí no Canadian Tire, inclusive eu trouxe para o Brasil, porque eu nunca vi uma panela tão boa, e o pessoal fica falando, não, tem que levar panela de pressão tal. Não tem, né? Panela de pressão tem aí, né?
tem panela de pressão. Eu não trouxe. Cuscuzeira, beleza. Cuscuzeira. Cuscuzeira, eu recomendo trazer. É a única coisa, assim, sabe, que eu sinto que foi realmente necessária para mim para trazer. Assim, vamos falar assim, coisa de mulher que, sei lá, vale a pena, talvez seja questão de bijuteria, porque no Brasil é bem mais barato. E talvez, assim, né, besteira, vamos dizer assim, esmaltes, porque no Brasil também é super barato. Isso eu ouço falar muito, que as mulheres sentem falta do nosso esmalte, preço e também não sei se qualidade, ou seja o que for. Tá. Mas, no geral, assim, para mim, não tem muita diferença. A única coisa, assim, que eu, vamos dizer assim, Brasil e Canadá. Eu só vejo, assim, muitos pontos positivos no Canadá, porque o que eu procurava, né, era a questão da qualidade de vida, segurança, e eu tenho isso, assim, 100% aqui, então eu não me arrependo de jeito nenhum. A única coisa que eu vou dizer, assim, que o Canadá tem de ponto negativo é não ter a minha família e os meus amigos. Mas, assim, fora isso... Você encontrou médico de família? Você tem um médico, ou se não tem médico de família, você tem alguém que você possa recorrer caso você precise de alguma coisa, ou algum medicamento que você já tome? Então, eu não sei se é igual em todos os colleges, mas aqui no Algonquin, quando a gente, né, faz o nosso seguro, com eles já está incluso, né, na tuition, e aí o nosso é o Guard.me, e eles têm uma plataforma online, que assim, eu amo, porque eu não tenho que me deslocar para lugar nenhum. Aí eu tenho o direito de fazer o download de um aplicativo. Sim. Então, qualquer coisa que eu tenho, um dia que eu estava, sei lá, com uma infecção urinária, com algum problema de pele, eu vou, tiro meu problema de pele, por exemplo, tirei uma foto, selecionei qual era a especialidade médica que eu queria, um dermatologista, falei qual foi os sintomas, e eu já tive uma consulta médica por ali. A consulta pode ser, né, virtual, somente a gente, assim, conversando por texto, ou até tive quando eu estava com a minha infecção urinária, o médico por vídeo. Então, perguntando como eu estava, o que eu estava sentindo. Aí eles já fazem a prescrição médica. Eu posso, pelo próprio aplicativo, direcionar a minha prescrição para a farmácia que é perto da minha casa, e só vou lá e retiro o medicamento sem nem ter que pagar nada. Ai, que maravilha, né? No seguro. Então, assim, eu totalmente satisfeita, assim, com isso, sabe? Então, eu acho legal colocar isso, porque, assim, cada província tem a carência, né? Então, o Ontário, vocês têm o seguro, o período todo que vocês estão estudando, porque o Ontário não oferece o ORIP para estudante internacional, só quando vocês começam a trabalhar, então lá quando você tiver o Post-Graduation Work Permit, que você começar a trabalhar, daí o teu empregador vai te incluir lá no ORIP, que é o sistema da província. Agora, por exemplo, British Columbia, você tem uma carência de 3 meses, né? E daí você já pode entrar na da província. Alberta, por exemplo, não tem carência. Então, cada lugar que a pessoa for estudar, é importante ela ter essa informação, se ela vai poder entrar no seguro da província ou se ela vai precisar de um seguro privado, e se o seguro está já na tuition, né? Como o seu, se já está na tuition do college, ou se ela vai ter que comprar separado. E se a pessoa está acompanhada, você vai poder incluir a família, né, cônjuge, filhos e tal, no da escola, por exemplo, né? Isso é uma coisa importante. Isso. E uma coisa que eu até refleti enquanto tu estava falando sobre isso, é a questão, porque Ontário, ele dá, né, o ORIP se você trabalha full time. Então, por exemplo, se você vem em casal, um está estudando, o outro que está trabalhando full time já consegue o ORIP. Isso. Só que se você optar por morar em Gatineau, você não tem direito a isso, mesmo que você trabalhe em Ontário, né, você trabalhe em Ottawa, mas se você morar em Gatineau, você não tem direito a ter esse seguro. Então, o que acontece? Tem até uma amiga minha que ela mora em Gatineau também, e ela estava trabalhando full time em Ottawa. E aí o que aconteceu? Ela fez um ano de curso, né, no Algonquin, e aí quando ela terminou, você tem a opção de você pagar mais um ano de seguro, já como graduate. E aí ela teve que pagar, foi em torno de $700 para poder ter mais um ano, né, de seguro. Mas se ela estivesse morando em Ottawa, ela teria acesso ao seguro-saúde gratuito, porque ela estava trabalhando full-time. Então, é outra questão assim que, né, que a pessoa tem que... Para avaliar, tá. Legal você falar isso, muito legal. É importante daí avaliar. Isso é uma coisa, né?
Eu, como fui já como residente permanente, então eu tive 3 meses de carência na província de Ontário, e daí eu já pude usar, eu usei o Ingle, que até é um produto que a gente vende aqui, que é o seguro da Ingle. A gente também vende o Guard-Me, quando não está incluso na tuition ou para o acompanhante, enfim, a gente também tem o Guard-Me, que é muito bom para estudante, ele cobre 2 milhões e tudo, e tem todas essas facilidades que você estava dizendo. E aí eu encontrei um médico de família, que era um canadense, mas que tinha passado a lua de mel no Rio de Janeiro, e era apaixonado pelo Brasil. E muito bom o médico, e é difícil achar médico de família, assim, de cara. A gente teve muita sorte de ele morar, e o consultório dele era tipo 3 quadras do meu prédio, então era muito fácil, assim. Mas uma coisa que eu levei, porque na época eu tomava anticoncepcional, eu levei várias cartelas de anticoncepcional, pedi para o meu médico fazer a receita em português e em inglês, porque eu falei, gente, vou levar, né? Eu tô traficando anticoncepcional, né? Eu não sabia quanto tempo ia demorar, se eu ia conseguir comprar, como que ia ser e tal. Então, por precaução, e deu certinho, porque daí quando eu achei o médico de família e tal, aí eu ainda tinha algumas cartelas e tal, e aí deu para conversar com o médico, ver como que ia fazer. Uma coisa que eu achei interessante, falando um pouquinho de saúde, já como residente permanente, eu tenho muita enxaqueca, até hoje sofro muito com crises de enxaqueca. Então, eu tive umas crises lá, aí eu falei, vou ver como que é o neurologista aqui, né? Até para também ter já uma referência e se precisar acompanhar. Então, eu falei com o meu médico de família, porque aqui você liga direto para o neurologista, né? Então, no Brasil. Então, eu falei para ele, olha, eu estou tendo essas crises e tal. Daí, a secretária dele marcou o neurologista, perguntou se eu precisava da liberação, né, para o trabalho, né, porque daí você tem o sick day, que você liga falando que que você vai se ausentar por causa de exame médico, enfim. E daí ela me disse, então, sua consulta é tal dia e tal horário, tipo, você não discute, né, é tal dia e tal horário e tal médico, aí você vai, né. Aí eu fui nesse neurologista, também era super pertinho do meu prédio, daí fui nesse neurologista, passei por ele, fiz exames e tudo mais, e não fiquei sabendo de nada, porque daí volta para o meu médico de família, daí ela me chama, olha, sua consulta é tal dia com o seu médico de família. Daí ele pega os exames e fala, tal, não me mostra, não dá para abrir antes, não dá para ver no Google se eu estou morrendo, entendeu? Enfim, não é aquele esquema que você vai lá, pega o teu exame, abre, aí não sei o quê. Não, vai tudo internamente, né? E daí ele que te orienta aqui e tal, que abre o exame, que fala, tá. Mas eu fui muito bem atendida, gostei bastante, assim, tudo que eu precisei. E eu achei legal você ter o cartão, né? Que já é um cartão de crédito e vai ficando ali teu prontuário. Eu acho muito legal você ter um histórico, né? Isso. Porque se você muda de médico, teu histórico vai junto, não tem que ficar pesquisando. E ele conhece levando todos os exames de não sei quanto tempo. e ele conhece todo mundo, então ele também acompanhava meu marido, tendo minha filha, por exemplo, acompanha minha filha, então ele já sabe a história se aquela família tem uma tendência a ter uma determinada doença, ou se, né, ele já tem eu acho isso bacana, eu acho isso legal. Mas eu vejo um pessoal que reclama um pouco, principalmente quem tem plano de saúde privado no Brasil, né? Porque daí reclama um pouco da hotelaria, vamos dizer assim, né? Porque a gente tem alguns hospitais no Brasil que é hotel 5 estrelas, né? E reclama um pouquinho. Não sei se você precisou ir ao hospital, alguma coisa aí, mas a experiência que a gente teve aqui no Canadá, quando meu marido precisou, foi muito boa. Não tenho o que reclamar, não. A única coisa que eu tive, assim, a única consulta que eu tive foi com o ginecologista aqui, que foi eu optei primeiro por utilizar o consultório do college, sabe, para não ter que ir para nenhuma clínica do lado, assim, que eu não conhecia, então eu utilizei. Aí a médica de lá, como eu queria, né, fazer como se fosse o meu preventivo e tal. Então eu conversei com a médica do college e aí ela me recomendou, então ela mesma já fez todo o contato com a outra médica e aí eu fui no consultório e assim foi assim fui super bem atendida, só que eles têm assim, uma mentalidade um pouco diferente, né? Porque no Brasil a gente quer fazer todos os exames todo ano, Sim. Porque a gente sempre foi recomendado para fazer assim. E aqui não, aqui eles fazem a cada 3 anos. Então eles falam assim, não, porque a gente já viu estudos que não tem tanta mudança de um ano para o outro, então você não precisa ficar vindo todo ano. Então
Aí eu, Ah, então vou pro Brasil. Mas você sabe, uma coisa que mudou a minha cabeça é em relação à mamografia. Papa Nicolau não mudou, eu acho que faz todo ano, no Brasil. Mas a mamografia eu mudei de ideia. Eu não faço todo ano, não, porque eu vi vários estudos do Canadá, inclusive, e aí eu acho que se eu não tenho nenhum histórico na minha família, se não tem nenhuma tendência, se não sei o que lá, blá, 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 eu prefiro não me expor tanto no exame, porque o exame também é uma radiação, né? Pelo menos isso. pelos estudos, então eu faço um período um pouco mais longo. A gente nunca vai saber quem está certo, porque medicina é um pouco de erro e acerto, né? Tentativa e erro, até, né? E vai mudando os conceitos. Então, eu tenho um médico que ele atende tribos indígenas também, ele tem uma cabeça mais natureba, vamos dizer assim, e ele concorda comigo, e eu tenho uma médica que é super certinha, e ela que acaba toda, então, sabe? Vai saber, mas no Canadá realmente, e a mesma coisa a gravidez, né? Eles não fazem o exame já logo, né? Eles esperam 3 meses para daí dizer que está grávida. Eles não, Isso eu não sabia. inclusive, não sai contando para a família já logo de cara, porque como tem um índice muito grande de aborto espontâneo, né, até os 3 meses, então eles, né, aguardam aí esse período para ver se está realmente tudo bem, e aí que eles realmente falam e tal, e daí fazem e não fazem todos esses exames que a gente faz. Eu acho que aqui a gente se diverte muito mais com a gravidez, porque daí você vê aquela evolução, né, na imagem, né, você vai acompanhando todos os períodos, e aí acho que você faz 1 ou 2, né, é meio triste isso. Aqui a gente tem imagem para tudo, né, a gente virou tem imagem, não sei, enfim. A abordagem é um pouco diferente, assim, É da diferente. saúde aqui e da saúde no Brasil. Para nós, assim, como pacientes, né, a gente vai ter um ponto de vista, mas como saúde pública, no sentido da economia versus o custo-benefício, né, talvez faça mais sentido, não sei, a gente tem que daí chamar alguém especialista no nosso podcast aqui para dar um pitaco. Uma coisa que eu percebi da diferença assim, entre brasileiro e canadense, por exemplo, aqui no Brasil, a gente é muito aquela coisa de fazer um check-up todo ano, né? De olhar, e se está sentindo uma coisinha, mesmo que seja mínima, a gente já vai no médico. E aqui, o que eu ouvi muito assim do canadense, não, eu nunca fico doente, eu não preciso ir para o hospital, não, eu nunca estou doente. E até tem uma amiga que teve um problema, assim, acho que fraturou o braço, uma perna, uma coisa assim, e teve que esperar em torno de 12 horas no hospital para poder ser atendido. Quanto canadense, né? Então, eu falo assim, não, eu só vou para o hospital se eu realmente precisar, porque ficar esperando não sei quantas horas para poder ser atendido e tal. Então, assim, tem essas questões também. O que eu escuto muito, já que a gente está no papo de mulher, mais mulherzinha, né? Que eu escuto é do parto. Então, eu cheguei aqui, né? Quando eu estava grávida da minha filha, eu queria ser parto normal, mas os médicos já estavam marcando cesárea no primeiro dia, né? E aí no Canadá não, né? Não tem essa de marcar cesárea assim dessa forma. Então eu senti muito isso, muita pressão para fazer uma cesárea, né? E eu não queria. No final foi cesárea mesmo, até porque não acho que minha filha não ia nascer, porque é sossegada, acho que nossa, esperar a vida inteira para nascer, que é tranquila do jeito que é. Mas enfim. Mas o que eu ouvi de depoimentos aí de outras pessoas, outras mulheres aí, é que assim, fala, eles só dão analgesia, que fala, né? Só vão te ajudar com a dor quando você já está morrendo. Então, aí eu falo, ainda bem que o cérebro é muito inteligente, que faz você esquecer tudo que você passou no parto para ter um segundo filho, senão não tem segundo filho. Então, uma coisa que comentam essa diferença no parto, na gestação e tal, diz que tem uma diferença. A gente podia um dia ouvir alguém que teve um filho no Brasil e um filho no Canadá para saber como que é isso, né? Mas, de qualquer forma, o que eu sei é que o cérebro feminino é muito inteligente, que daí ele bloqueia tudo isso e você vai ter outros filhos depois, mesmo passando os perrengues que for. Então, fiquem tranquilas. Eu podia contar essa história. Fiquem tranquilas que não tem erro.
Morrer não morre, né? Isso que é importante. Todo mundo nasce bem, então verdade. tá tudo certo. Mas que bom, Iene. Então, resumindo, foi uma boa escolha, né? Foi uma assertiva ir para Ottawa, ir para o Algonquin, ir para o Canadá, né? Foi uma boa escolha. Isso, não me arrependo de nada, assim, na minha trajetória, eu acho que foi tudo assim, apesar de eu não saber como seriam os resultados, né, os frutos do que eu estava investindo, eu faria tudo novamente do jeito que eu fiz, sabe? Exatamente porque eu acho que tudo contribuiu para onde eu estou agora. Bacana, fico muito contente, viu? Iene, te desejo muito sucesso. Antes da gente encerrar, você tem alguma dica, assim, alguma coisa que você queira deixar aí de mensagem para quem está pesquisando, quem está no começo aí desse projeto? Eu sempre deixo a seguinte mensagem para quem tá planejando. Eu sei que às vezes a ansiedade de querer ir embora, às vezes você está num momento que você quer muito ir, às vezes a ansiedade que é acelerar o programa, né, o teu projeto. Mas a melhor coisa é planejar com calma, fazer um planejamento financeiro muito bem feito, para que não vire um intercâmbio caro, né, e frustrante. Então, planeje com cuidado. Se tiver que postergar um pouquinho, posterga, segura a ansiedade, faz bem planejadinho, que daí dá certo. É isso que eu sempre falo para quem está planejando aí, está querendo ir. E busque informações sólidas nos sites oficiais, né? Não fica atrás de coisa que sabe, não vai atrás de facilidades, né? Recentemente a gente ouviu aí umas coisas que assustam, né? Gente vendendo aí facilidade, não façam isso, porque é bobagem. Vai gastar dinheiro e vai te enroscar na vida. E aí, você, quais suas dicas? Primeira dica que eu daria para qualquer pessoa é investir no inglês ainda no Brasil. Assim, mesmo que você, por exemplo, eu vim para cá ainda eu estudei 2 meses de inglês, né, que foi o meu pathway. Mesmo que você venha para cá ainda para estudar um pouquinho de inglês, venha com uma base, consiga pelo menos se comunicar, porque eu acho que o investimento no inglês ele é um investimento caro. Se você for para fora, para você fazer muito tempo de inglês, eu recomendaria fazer um curso menor, como eu fiz, assim, um curso de 2 meses, só para você se ambientar, para você conseguir compreender melhor os canadenses e etc. Entender um pouco mais, enfim, tá um pouco mais imersa, né? E a questão de se planejar financeiramente também, porque eu vejo que, assim, que diferentemente do Brasil, o canadense, assim, não tem essa coisa de ficar esbanjando dinheiro com tudo, sabe? E o brasileiro é um pouco assim, até aquela pessoa que não recebe muito dinheiro, mas gosta de mostrar, gosta de esbanjar. Então, se você está se planejando, né, para vir para o Canadá, então você tem que priorizar isso. Então, você tem que realmente focar, traçar os seus planos, as suas metas, etc. Então, você está trabalhando, você sabe que o salário que você está recebendo no Brasil vai ser dividido por 4. Então, eu acho que você tem que realmente focar quais são as despesas essenciais, etc. Então, para mim, essas duas coisas. E a terceira é realmente saber se você conseguiria ficar distante, né, da sua família, dos seus amigos, sem esse apoio, se você conseguiria se virar sozinha num lugar novo, se você não iria ficar depressiva, porque tem pessoas que ficam depressivas, que não conseguem. Então, assim, se a pessoa tem uma possibilidade, né, assim, se tem um orçamento maior, eu daria a sugestão de vir antes, assim, para fazer um curso de inglês sem nenhum planejamento Uma de viagem exploratória. Isso, fazer só essa viagem exploratória, conhecer como é que é a cidade, conhecer como é que são as pessoas, como é que as pessoas lhe tratam, sabe? Apesar de eu ter tido só experiências positivas, eu não tive nenhum problema, assim, ninguém me tratou mal por ser imigrante, por nada. Então, assim, mas eu daria essa sugestão, sabe? No geral, para mim, Canadá foi a minha melhor escolha e eu acho que já estava escrito, assim, que eu tinha que vir para o Canadá. Legal, maravilha. Muito obrigada, Iene. Obrigada pelo seu tempo, pelo seu carinho. Muito sucesso para você aí. E espero que a gente volte a bater um papo gostoso que nem esse em breve, quando você estiver aí no Post-Graduation Work Permit, depois, quando a gente for comemorar a sua residência, viu? Tá certo. Muito obrigada, Dani, por tudo. Obrigada a você. Um beijo grande.
Um beijo, tchau. Esse foi mais um podcast da Multi Intercâmbio. Ouça outros podcasts nas nossas plataformas digitais. Multi Podcast, o podcast da Multi Intercâmbio.